É muito legal quando a gente consegue trazer para a tela aquilo que você, o nosso telespectador, pede. Tem várias formas que você pode se comunicar com a gente. O e-mail está aí na tela, manda um e-mail para a gente, entra no site, deixa um comentário lá na página do Cabeça para Cima. Você pode, se quiser, usar as redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, sei lá, todos eles, estamos em todos eles. Manda aí a sua pedida, a sua sugestão de um tema que você gostaria de ver debatido no programa. Hoje nós vamos fazer exatamente isso, debatendo a origem da vida. E temos convidados top aqui com a gente, criacionistas, evolucionistas, gente que esposa o intelligent design ou design inteligente, como queira chamar, e tem muita coisa boa para você ouvir, chegar ao seu ponto de vista, refletir. Precisamos fazer isso. Então a gente vai ao nosso informativo e voltamos com o debate. A evolução engloba um vasto intervalo de fenômenos, desde a emergência das linhagens principais até extinções em massa, ou a evolução de bactérias resistentes a antibióticos em hospitais. Hoje, entretanto, dentro do campo da biologia evolutiva, a origem da vida é de especial interesse, porque remete à questão fundamental de onde nós viemos. Novas evidências estão sendo descobertas constantemente. Hipóteses sobre como a vida se originou podem mudar ou ser modificadas. É importante lembrar que mudanças nessas hipóteses são parte normal do processo da ciência e que elas não representam uma mudança na base da teoria evolutiva. O criacionismo gera uma constante discussão entre fé e ciência sobre como surgiu o universo e os seres vivos. Para os teólogos, os seres foram criados por Deus, ser supremo que fez seres perfeitos, assim como ele. Conosco para debater Henrique Ribeiro, que é professor de Seminário Teológico Betel, do Centro de Formação Teológica Metodista e PhD em Teologia. Pastor, não sei, professor, melhor dizer, Henrique Ribeiro, bem-vindo, muito bom tê-lo aqui. Muito obrigado, Rebeca. Muito bom estar com você, muito bom estar com os telespectadores, com cada participante aqui. E a gente espera que nesse debate possamos trocar insights e reflexões para que luzes possam nos surgir nesse grande mistério que é a origem da vida e a criação do universo. Com certeza. Uma coisa é certa, né? A gente tem que, de certo modo, concordar nisso. É um mistério, é algo assim misterioso, é algo assim, não é uma coisa, é algo que quanto mais a gente estuda, mais a gente conclui que a gente precisa estudar. Pelo menos me parece. Que bom ter aqui estreando com a gente na Boas Novas. Bem-vindo de volta, não é verdade? Gustavo Milson, que é biólogo, professor do curso de especialização em Biologia Molecular Humana e supervisor técnico do Laboratório de Histocompatibilidade e Criopreservação, consegui, da UFRJ. Gustavo, bem-vindo, muito bom tê-lo aqui. É um prazer estar aqui com vocês, ao lado de pessoas tão influentes aqui na área de genética também, na área de teologia. E agradeço a Boas Novas por estar dando oportunidade a que esse tema seja debatido, é um tema que está muito atual, que as pessoas estão buscando o assunto. Então, quanto mais conhecimento nós tivermos sobre a origem da vida, sobre tudo que engloba a origem da vida, é importante. Então, que bom que nós podemos estar aqui para conversar sobre o assunto. Beleza, espero que volte muitas vezes. Da mesma forma que eu espero que volte, é um prazer ter aqui pela primeira vez a Cláudia Russo, que é doutora em Ciências Biológicas e chefe do Departamento de Genética da Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ. Muito bem-vinda, muito bom tê-la aqui. Muito obrigada, Rebeca. É um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite também. É o primeiro meu, mas eu espero que venham outros. Com certeza é o que a gente espera também. Bem, o tema, a origem da vida, né, de alguma forma nos leva nesse momento a cada um de vocês, de alguma forma, compartilharem. Claro que é um debate, então, se a gente, de repente, levar por etapas, um fala um pouquinho, né, a gente vai levando dessa forma, porque a gente sabe que, enfim, são teorias complexas, né, mas começando, como é que cada um de vocês vê essa questão da origem da vida? É esse mistério todo mesmo? Rebeca, realmente envolve bastante mistério, mas a nós cabe tentar perscrutar as coisas que são reveladas, não é? No sentido religioso, via de regra, é muito comum acreditar-se no criacionismo, mas hoje há uma fragmentação muito grande, então não se fala pelo campo religioso completo, propriamente dito, mas a nossa tendência é acreditar num criacionismo que entende, em linhas gerais,
que existe um Criador supremo diferente da criatura, não é? Deus teria criado o universo e ele é separado da coisa criada propriamente dito. Se o universo teria sido criado do nada, as vidas elas foram desenvolvidas de uma maneira completa, plena, nasceram com a sua vida plenamente criada. Houve algum momento que pode ter havido o que é chamado de catástrofe ou catastrofismo, em que possa ter gerado fósseis, devastações no sentido geológico, no sentido geográfico de diversas naturezas, até nós chegarmos ao homem como conhecemos na contemporaneidade. Em linhas gerais, o criacionismo é isso, é uma das teorias mais conhecidas, não a única, não é? Mas o campo religioso, via de regra, tende a acreditar nessa perspectiva em linhas gerais. Entendi. Gustavo, então não sei se a gente vai com a Cláudia Damas. Vamos lá, Cláudia. Bom, segundo a evolução, a diversidade biológica que a gente observa hoje, na realidade, não iniciou dessa forma, né? A diversidade foi aparecendo aos poucos, ao longo do tempo, desde a formação da Terra, do nosso planeta. E esse processo, que é o processo evolutivo, ele, na verdade, faz com que os organismos tenham uma história em comum, né? Desde o seu ancestral comum. E o momento que esse último ancestral comum viveu, na verdade, define quão similar são as espécies hoje. Então, a diversidade, em linhas gerais, é isso. A diversidade não foi criada, né, mas foi gerada através de um processo evolutivo e que Nós estamos falando de mostrou. Quanto tempo? Como é que vocês calculam a idade do planeta é 4,5 bilhões de anos. A gente tem evidências fósseis a partir de 3,5, 3,55 bilhões de anos. Hoje nós temos muito acesso à ciência, à pesquisa, nova tecnologia, né? E o design inteligente, ele vem em cima dessas evidências científicas, dessas evidências até mesmo históricas, para contar uma história um pouquinho diferente, né? Quando nós olhamos mesmo para a diversidade da vida, quando a gente olha para a vida em si, quando a gente vai lá dentro dela, da célula, do DNA, a gente percebe que aquilo ali ele só pode ter surgido a partir de um projeto, de algo que foi ali, pensou naquilo e fez com que aquilo fosse projetado daquela maneira. Então, quando hoje nós olhamos para a célula, nós olhamos para o universo, nós olhamos para os nossos registros fósseis, a gente identifica ali sinais de evidências de um projeto inteligente e também acaba que muitas evidências que antes eram tidas como corroborativas da evolução, né, hoje a gente percebe que não são dessa maneira, né, a gente passa a não ter evidências. Então, a gente falou aqui do criacionismo, da evolução. O design inteligente ele é uma corrente um pouco mais nova, mas que pega todos os dados que nós temos hoje, os dados da ciência, da física, da matemática, da biologia, para dizer que a vida só pode ter surgido por um projeto. Não tem como ela ter surgido por acaso. É interessante que nos três a gente tem coisas que são completamente divergentes, obviamente, na verdade, mas a gente percebe algumas coisas que convergem. Mas vamos começar pelas divergências primeiro. Pelo que eu pude, assim, porque vocês vão falando e eu sou o representante do nosso telespectador. Basicamente, numa ponta e outra ponta, as coisas são hoje porque elas foram criadas dessa forma por Deus. Se elas se adaptaram ao seu meio ambiente por clima, por geografia, por outras coisas, eu acho que é mais do que admissível, é óbvio, né? Eu acho que, enfim. Mas já a evolução promove ou propõe que efetivamente as coisas evoluíram de uma matriz principal de algo e dali foi com o passar de muito tempo. Uma matriz autorreplicante, a diversidade, né? Exatamente. Mas daí vem o design inteligente que de alguma forma porque, digamos assim, durante muito tempo houve como se fosse uma dicotomia, né? É isso
ou é aquilo. E não que o design inteligente seja intermediário. Mas, por exemplo, eu me lembro que no início, quando eu era criança, não se admitia que alguma coisa evoluiu ou mudou um pouquinho. Como é que você vê isso hoje, por exemplo, Henrique? Dentro do criacionismo, está entendendo essa compreensão? Essa compreensão ela tem se expandido um pouco, Rebeca. Venho já contigo, Cláudio, aguenta as pontas. Em dois sentidos. Primeiro, o criacionismo entende a possibilidade de uma microevolução, mas não de uma macroevolução. Quando eu falo de microevolução, falo das questões de mutações que podem acontecer em virtude de adaptabilidade, em virtude de clima, circunstâncias. Então, há um determinado espectro de ação onde a criatura ela possa ter sofrido uma determinada variabilidade de acordo com aquilo que a cerca, mas não a macroevolução propriamente dita. Então, isso não deixa de ser um passo que o criacionismo dá no sentido dialogal com relação a outras teorias. Mas um outro aspecto que tem a salientar é que também foi evoluído a perspectiva religiosa no sentido de entender que a fé cristã ela não é alógica nem ilógica, mas ela é supralógica e intralógica. Ela perpassa a lógica, mas a transcende. Em que sentido? Explico. A fé cristã e a lógica, elas caminham lado a lado até onde pode haver um diálogo, até onde pode haver um denominador comum. Então, ela não é alógica nem ilógica. Porém, existe um momento em que, até mesmo para fazer determinadas asseverações, sejam elas tecnológicas, científicas ou de quaisquer outra natureza do campo das ciências em geral, há necessidade, de repente, de dar uma caminhada, um salto de fé. Então, a fé cristã, ela caminha junto até onde pode, ela não é alógica nem ilógica, porém, ela transpassa a lógica, passa por dentro dela e a transcende. Em alguns momentos, quando a lógica se limita a dizer, olha, eu quero falar sobre determinado assunto, mas esse assunto, pela razão, só pode ir até aqui, a fé cristã dá um salto a mais, entendendo que pela fé, os mundos, pela palavra de Deus, foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que aparentemente é. Então, quando pensamos, por exemplo, no Aristóteles que diz... Ele não acabou de descrever o Big Bang aqui, não? Desculpa. Bom, achamos. Então, quando a gente pensa, por exemplo, no Aristóteles como um mundo, como um plasma criado e moldado, a fé, ela olha para ele e diz, até aqui a gente caminha junto, mas daqui em diante a gente entende que foi criado do nada. Então, há convergências, mas também existem alguns pontos que a gente ainda não tem exatamente um denominador comum. Onde mais estão essas divergências, Cláudio e, enfim, Gustavo? Na verdade, eu queria comentar sobre o comentário dele, que, assim, quando você fala que o criacionismo hoje aceita a microevolução, teve um momento na história que não aceitava, concorda? Sim. Que evolução, na verdade, era uma palavra proibida e, na verdade, não acontecia, né? E a teoria evolutiva, ela foi proposta, como a gente conhece ela hoje, há 150 anos. É recente. É recente, é uma teoria relativamente recente. Agora, ela foi proposta antes da gente saber o que eram as bactérias. Né? De ter visto as bactérias. Da observação de estar um cientista que ficou observando, né? observando. Exatamente. Então, quer dizer, Darwin propôs a teoria evolutiva em 1859 sem conhecer as bactérias. E hoje a gente sabe que as bactérias, novidade no conhecimento científico desde a época de Darwin, evoluem da mesma forma, praticamente, que Darwin propôs. Então, é uma teoria, na verdade, que dentro do mundo, do escopo científico, né, é excepcionalmente bem corroborada. A gente não conhecia a genética na época de Darwin, a gente não conhecia a bioquímica na época de Darwin. E quando a gente estuda genoma, quando a gente estuda os genes, e aí eu divirjo da sua opinião, que tudo está compatível com essa teoria de Darwin. Quer dizer, quando a gente olha dois organismos, eles vão ser mais similares tanto nas hemoglobinas, se eles são similares nas hemoglobinas, eles são similares nos citocromos, eles são similares em outros genes, em todo o seu genoma e na sua morfologia também, se esse ancestral comum foi recente. Se for mais antigo, eles vão ser mais dissimilares em cada um desses genes. Isso, na verdade, é uma evidência da evolução. A evidência da microevolução, ela é cotidiana,
Mas teve um momento que essa microevolução não foi aceita. Vamos fazer o seguinte, é que a gente realmente tem que ir ao intervalo. E eu sei que o Gustavo está na fila. Da minha parte, Cláudia, ouvindo assim como leiga, né, o que vocês estão dizendo, o fato de ter as similaridades, para mim, elas foram criadas assim. Eu não vejo drama de ter que ter evoluído ou não. Eu sei que tem todo um aspecto científico, mas simplesmente sobre o aspecto da reflexão, de olhar, né? Obviamente, eu sou criacionista, mas eu respeito tanto que você está aqui. E uma das coisas que eu quero... Eu falei que eu tinha uma pergunta surpresa, eu já vou logo propô-la no início do segundo bloco, que faz com que nós estejamos aqui justamente debatendo. Mas eu sei que você citou ele, enfim, a coisa vai... E daqui para frente eu não vou jamais assim, você mesmo que se leve, tá bom? A gente volta já já. Cabeça pra cima. Eu quero